Esta é a história de um arranha-céu, o edifício Joelma, que deveria ser um símbolo de progresso. Mas, em vez disso, se tornou uma catástrofe que mudou o Brasil e expôs falhas de segurança. E, para muitos, deu origem a algo mais sombrio. Boa noite, curiosos! Eu sou a Isabela e você está no Ramos da Noite. Se você sente fascínio pelo sombrio, pelo sinistro, por lendas e mistérios, o seu lugar com certeza é aqui. E antes que a escuridão nos alcance, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, mais curiosos chegam até aqui. Agora se acomode e vamos desvendar os mistérios de hoje. O ano era 1958. São Paulo crescia rápido, moderna, repleta de prédios espelhados e ruas que nunca dormiam. Foi nesse cenário que surgiu o edifício Joelma, em um prédio comercial de 25 andares, construído na rua Santo Antônio, no coração da cidade. Ali funcionavam dezenas de empresas e bancos. O Joelma era símbolo de progresso, de trabalho e sucesso. Mas o que ninguém sabia é que aquele terreno escondia uma história sombria. Muitos anos antes do prédio existir, lá nos anos 40, o que tinha ali era uma casa comum. Nela vivia o professor Paulo de Camargo, ao lado da sua mãe e de duas irmãs. Paulo era um químico e professor, um homem reservado, dedicado aos estudos e pouco se falava sobre a sua vida pessoal. Mas certo dia os vizinhos começaram a sentir falta das mulheres que viviam naquela casa. Tinha alguns dias que ninguém tinha notícias dela, não viam elas por ali e resolveram fazer uma denúncia para a polícia. Os policiais então resolveram fazer uma visitinha na casa para investigar e tentar descobrir o que estava acontecendo. Na conversa que eles tiveram com Paulo, ele disse que a mãe e as irmãs só tinham viajado para visitar alguns parentes. Só que a atitude de Paulo deixou os policiais um pouco intrigados, sabe, com uma pulga atrás da orelha, porque ele parecia um tanto quanto nervoso. Depois de vasculharem a casa toda, eles notaram um poço que ficava no quintal e pediram a permissão para o Paulo para dar uma olhadinha mais de perto. Ele, sem muita alternativa, com medo de parecer ainda mais suspeito, decidiu autorizar. Só que quando os policiais olharam dentro daquele poço, eles encontraram 3 corpos dentro dele. Paulo tinha assassinado a mãe e as 2 irmãs a tiro. Depois disso, escondeu os corpos naquele mesmo poço. Enquanto os policiais estavam ali escavando, Paulo disse que precisava ir ao banheiro, mas ele pegou uma arma e cometeu suicídio dentro da casa. Isso antes que os corpos fossem encontrados. E apesar de as autoridades não terem tido tempo de interrogar Paulo, 2 teorias ganharam força sobre o que levou ele a cometer tamanha atrocidade. A primeira aponta para o conflito familiar motivado por um relacionamento amoroso. Paulo estaria apaixonado por uma enfermeira, mas a sua mãe e as suas irmãs se opuseram firmemente a esse namoro. Na sociedade moralista dos anos 40, a profissão dela e o fato dela supostamente não ser uma mulher mais virgem eram vistos com preconceito. A família de Paulo acreditava que o envolvimento com ela mancharia o nome da família. A pressão e a rejeição poderiam ter levado o professor a um estado de desespero, culminando no crime. A segunda teoria é bem diferente. Há quem diga que as 3 mulheres estavam gravemente doentes e que Paulo, sem recursos para prover os cuidados necessários para o tratamento delas, teria cometido esses assassinatos, motivado por um impulso desesperado de piedade. Mas nada disso pôde ser comprovado. O que realmente se passou na cabeça de Paulo Ferreira de Camargo naquela noite morreu junto com ele. E como se não bastasse aquela tragédia, um dos bombeiros que encontrou os corpos e trabalhava na retirada deles do local também morreu
por conta de uma infecção cadavérica. O caso ficou conhecido como o crime do poço e desde então aquele endereço foi considerado amaldiçoado. A casa foi demolida, o terreno ficou vazio e anos depois o edifício Joelma foi erguido exatamente ali. Em 1971, ele foi inaugurado. Com 25 andares, ele se impunha no coração da cidade. Era o ápice da arquitetura vertical. Agora a gente avança para o dia 1º de fevereiro de 1974. Muitas pessoas já chegavam naquele edifício. Centenas de pessoas, funcionários, gerentes, candidatos a empregos que chegavam para a entrevista naquela sexta-feira, todos ali buscando um lugar no sonho paulistano. Mas sob a superfície de vidro e concreto havia um segredo muito perigoso: falhas estruturais de segurança. E a principal delas, uma única, estreita e labiríntica escada central para evacuação. Um caminho que no calor do caos se tornaria uma armadilha mortal. Eram 8h50 da manhã. A maioria das pessoas já estavam em suas mesas. O sol entrava pela janela do 12º andar. E foi ali que o terror começou. Um circuito em um aparelho de ar-condicionado deu o seu primeiro sinal. Uma falha banal de manutenção, mas com consequências catastróficas. O fogo, alimentado pelos materiais inflamáveis, cortina, móveis, forros, carpetes, se propagou com uma velocidade assustadora. O Joelma não tinha saídas de emergência adequadas. O fogo encontrou um ambiente perfeito para se alastrar. Em poucos minutos, a fumaça tomou conta dos corredores. As luzes se apagaram, o calor era insuportável. Em minutos, as chamas subiram para o 13º, 14º e os andares seguintes. Os elevadores pararam de funcionar. E lá de cima, o pânico se instaurou. Homens e mulheres começaram a se desesperar. Muitos correram até as janelas em busca de ar. A escada não era uma opção viável para quem estava nos andares superiores, nos andares mais altos, porque o fogo já impedia a descida deles. Centenas de pessoas ficaram presas e correram em direção ao único lugar que parecia seguro, o topo do prédio. Enquanto o fogo consumia o prédio, a ajuda chegava, mas era insuficiente. Os bombeiros se depararam com uma dura realidade. O prédio não possuía heliporto. Além disso, as suas escadas, as mais altas da frota, só chegavam até o 14º andar. As pessoas do 15º ao 25º estavam fora de alcance. Nos andares mais altos, o calor atingiu temperaturas insuportáveis. Desesperados, os funcionários se aglomeraram no telhado. O corpo de bombeiros, usando os poucos helicópteros disponíveis, tentavam um resgate aéreo quase impossível. Eles não podiam pousar. Tiveram que fazer ali manobras arriscadas e muito perigosas e estavam fazendo o melhor que podiam diante daquele cenário. As cenas que eram transmitidas pela televisão ao vivo, ninguém jamais conseguiu esquecer. Essas imagens chocaram o país. Pessoas caindo do alto dos andares, tentando fugir das chamas, num ato de esperança ou desesperança. O fogo foi controlado somente 3 horas depois. Cerca de 700 pessoas estavam no Joelma naquele dia. Foram 187 mortos e mais de 300 feridos. Era uma tragédia sem precedentes. O horror do Joelma não se limitaria ao fogo e às mortes oficiais. Nos dias seguintes, durante uma perícia, um achado adicionaria uma camada trágica. Em um dos elevadores, os peritos encontraram 13 corpos completamente carbonizados e impossíveis de identificar. Sem nome, sem parentes para reclamar, os corpos foram sepultados juntos, lado a lado, em covas comuns no cemitério São Pedro. O local ficou conhecido como o Túmulo das 13 Almas. A falta de identificação e as circunstâncias das suas mortes deram origem à lenda urbana mais famosa do Joelma, as 13 Almas Inquietas. A crença popular diz que esses espíritos, presos pelo desespero e sem paz, assombram o edifício. E a história se mantém viva até hoje. As pessoas voltam ao túmulo do cemitério, elas deixam flores e água, buscando paz para esses espíritos atormentados. O prédio ficou interditado por algum tempo. Em 1978, ele foi reformado e reaberto com outro nome, Edifício Praça da Bandeira.
uma tentativa de apagar o passado. Mas, mesmo com um novo nome, muitos se recusaram a trabalhar ali. E os que trabalham dizem que o ar é pesado, o ambiente é estranho, ou que simplesmente algo não parece certo. E as lendas continuam. Há quem diga que os elevadores do Joelma param sozinhos em andares vazios e que nas escadas ainda hoje é possível ouvir ecos do desespero daquela manhã. A tragédia foi um choque de realidade que o Brasil precisava. Ela forçou uma mudança radical na lei. Agora, o novo Código de Obras impôs escadas de segurança à prova de fumaça, materiais não inflamáveis, hidrantes e detectores de fumaça obrigatórios. O Joelma se tornou preço pago pela segurança moderna. Mais do que um prédio, o Joelma é um símbolo de memória e de aprendizado. Entre o concreto e as lembranças permanecem as histórias de quase 200 pessoas que perderam a vida em uma manhã marcada pela dor. Mas o verdadeiro impacto do edifício Joelma talvez não esteja no sobrenatural, e sim uma lembrança amarga de que a negligência humana pode ser o pior dos monstros. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. O espaço dos comentários está disponível para você me contar se você já conhecia essa história. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem também curte esse tipo de conteúdo. Te vejo em breve com mais histórias misteriosas.